Na linha conosco hoje, o professor Lúcio Renó, que é pesquisador do Observa DF. Professor, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, como vai? Tudo jóia. Bom dia, professor, obrigada pela participação. Eu que estava agradecendo sempre a vocês pela parceria. Professor, novo estudo do Observa DF trazendo agora a questão da desigualdade ambiental. Uma cidade, né, que já tem como característica esse abismo social entre moradores do centro, do plano piloto e das regiões administrativas. Isso também aparece de que forma, professor, na desigualdade ambiental? Perfeito, obrigado, gente. De fato, nós no Observa DF temos observado com muita consistência ao longo de todas as nossas pesquisas sobre diversos temas essa durabilidade, permanência, não é, das grandes diferenças que marcam as regiões mais pobres do Distrito Federal e as regiões mais ricas. Isso se reflete no mercado de trabalho, se reflete na mobilidade urbana, nas percepções sobre a qualidade do serviço público, sobre segurança pública, enfim, sobre todas as partes da nossa vida, e não é diferente no que diz respeito às características ambientais dos locais em que moramos, não é? Nós constatamos nessa pesquisa, que é baseada em entrevistas, não é, com um questionário aplicado a uma amostra de 1.000 casos no Distrito Federal, e os dados já vão estar disponíveis online, assim como o relatório e a apresentação que fizemos ontem, e aponta para, de novo, não é, diferenças marcantes. Então você tem problemas ambientais perto da residência que são muito mais fortes em regiões de renda mais baixa do que em regiões de renda mais rica. Então vamos lá, os principais problemas ambientais perto da residência no Distrito Federal são poeira, lixo e animais abandonados nas ruas, né? Então isso demonstra aí já 3 temas que afetam a população como um todo. Mas nas regiões de renda mais baixa, esses problemas são mais agudos, tá? Então nós vemos, por exemplo, que além de você ter mais poeira, mais lixo e mais animais abandonados, não é? Nessas regiões, você tem também uma percepção de que há esgoto e água suja na rua, não é? Que há menos ruas arborizadas e mais ruídos altos. Então você tem um conjunto aí de situações que tornam a qualidade de vida de quem mora nas regiões mais pobres e periféricas do Distrito Federal bastante pior do que aquelas que moram em regiões mais ricas. Professor, você comentou sobre a questão dos ruídos, a poluição sonora. Isso também é levada em consideração na pesquisa, então? Exatamente, não é? A gente pergunta, não é, para as pessoas se perto da casa tem ruas arborizadas, né? Porque isso gera conforto térmico. Nós moramos numa região muito seca, muito árida e muito quente, então sombra, não é, de árvore é um elemento importante para a melhoria da qualidade de vida, inclusive até no próprio processo, não é, de retenção de água, de umidificação do ar, questões desse tipo. Então tem uma desigualdade grande nisso, e também de barulho, né? As pessoas que moram nas cidades com renda mais baixa sofrem mais com os ruídos que vêm da rua do que nas regiões mais ricas, né? E é importante destacar ainda que tem essa questão do lixo jogado na rua, tem a questão dos animais abandonados, de água suja na rua, de mais poeira. Então é um conjunto de elementos que torna a qualidade de vida muito pior para quem é mais pobre. Eu até citei antes aqui de chamar a entrevista, professor, uma imagem que volta e meia circula nas redes sociais, mostrando por cima, né, numa imagem aérea, um recorte da Asa Sul, né, aqui no plano piloto, e um recorte da região de Ceilândia. E é impressionante a diferença que a gente vê até nos tons das cores, né, dessas duas regiões. Uma na Asa Sul muito mais arborizada, isso é nítido quando a gente pega essa imagem de cima, e ao olhar, por exemplo, uma região de Ceilândia, como a de Ceilândia, é difícil encontrar alguma árvore, né?
em algumas das quadras. Então, isso assim fica muito característico, mostrando esse abismo que existe na questão de meio ambiente. O que indica, né, professor, um cuidado que deveria ser tomado pelas autoridades quando a gente fala de urbanismo, não só em observar a área central aqui de Brasília, na região tombada, mas pensar também em projetos, né, de urbanização para essas regiões administrativas que sofrem bastante com esses problemas, né? O senhor bem destacou, né? O calor fica maior quando a gente não tem, por exemplo, as árvores, o escoamento de água é mais difícil. Então, é um aspecto, apenas um recorte que mostra muito desse abismo, né, professor? Não há dúvida. Essas questões todas interferem na qualidade de vida, não é? No local em que a gente mora, portanto, interferem na nossa saúde, né? Na nossa disposição para o trabalho, na nossa disposição para o lazer. Tem um impacto, uma consequência muito significativa, não é? Na experiência de vida, não é? Das pessoas. E você tem uma situação de desigualdade extremamente forte no Distrito Federal. Isso se reflete também, veja, nessas condições, né, que a gente mencionou aqui, mas se reflete também em um outro elemento importante, que é, por exemplo, o acesso aos parques ecológicos, né? Há uma desigualdade muito grande nesse acesso também. Quem usa mais esses parques são pessoas que moram nas regiões mais ricas da cidade do que nas regiões mais pobres, né? Então a gente vê aí também uma desigualdade de acesso a esse bem coletivo que é extremamente importante, né, para prática de atividades físicas, né, de proximidade com a natureza, portanto, elementos que de novo afetam a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde da população, né? A frequência a parques ecológicos é muito diferente, né? Nas regiões de alta renda, 67% utilizam, né? Dizem que utilizam os parques ecológicos, enquanto que isso cai para 43% na cidade de renda baixa e até para 39% nas de média baixa. Então é uma diferença significativa, né, que a gente precisa destacar. Então a gente precisa de política pública, né, voltada, não é, para pensar a urbanização, não é? Veja, a questão, não é, ainda de água e esgoto na rua ser muito mais perceptível em regiões de renda baixa. Animais abandonados na rua é um problema, não é? A causa animal é um problema de meio ambiente grave, toca em saúde pública, não é? Tem a ver com zoonoses. Então são questões assim essenciais que são transversais também, não é? Afetam diversas dimensões da vida da pessoa, incluindo saúde. Eu aproveito aqui para registrar a participação do nosso ouvinte Julião. Ele faz algumas considerações. Realmente o plano e os bairros nobres são bem arborizados, um paisagismo muito bem cuidado, canteiros bem definidos. Já nas regiões administrativas, coloca aqui o nosso ouvinte, nos bairros mais pobres, não tem a mesma atenção. Também nas proximidades das escolas, ele indica que há necessidade de ter o plantio de árvores. Falta ao governo e à Novacap se atentarem para esses cuidados aqui, considera o nosso ouvinte. E caminhando para essa questão, professor, eu sei que a pesquisa dos senhores também indica caminhos possíveis para reverter esses quadros, né? Ou pelo menos minimizar essa distância, né, social entre o centro e as regiões administrativas aqui de Brasília. O que poderia ser feito? Né? A gente está colocando aqui a participação do nosso ouvinte, uma atenção maior do governo, da Novacap, para essas áreas no que diz respeito à arborização, ao paisagismo. Isso pode parecer uma política até menor, né? Diante até de outros problemas dessas regiões, mas como a gente está colocando aqui, tudo está interligado, né, professor? Não dá para pensar em apenas coisas isoladas. Não, sem dúvida, não é? Nós precisamos levar em consideração que esses aspectos, né, afetam a nossa existência de maneira muito significativa, afetam a nossa saúde, por exemplo, diretamente, não é? Então, óbvio que você tem problemas aí de que a
política pública tem que resolver, né? Problema de limpeza urbana, por exemplo, né? Isso aí, lixo jogado na rua, essas questões, nós precisamos de uma atuação mais marcante, talvez, do Estado, e mais frequente, não é, de limpeza das ruas. Embora é importante a gente destacar também que a nossa pesquisa pergunta, né, sobre responsabilidades sobre problemas, não é, ambientais e sobre quem tem capacidade de resolução desses problemas. E para alguns problemas, como por exemplo falta de água, a população se enxerga muito como culpada também desse processo, né? Então essa questão de trazer o tema à baila, de discutir esse tema, não é, de apontar para as necessidades de cuidado com relação aos nossos próprios comportamentos, não é algo importante que sai dessa pesquisa. Ela pode ser usada também como um mecanismo de conscientização da população, porque a população tem culpa, não é, em grande medida os seus próprios comportamentos, não é, em relação, por exemplo, a consumo de água pela escassez. E também ver na mudança de comportamentos individuais um mecanismo importante, não é, de enfrentamento desse problema para o futuro. Então ele passa tanto pela sociedade quanto pelo Estado no enfrentamento dessas questões. Mas certamente políticas públicas, não é, de limpeza urbana, de cuidado, não é, mais com a ideia de prefeitura, não é? Aqui no Distrito Federal, de uma atuação, não é, de prefeitura, de cuidado dos jardins, de cuidado dos espaços verdes, não é? Contribuiria relevantemente, não é, para uma melhoria dessa percepção, né, sobre esses elementos nas regiões mais pobres, principalmente da cidade. Porque esse, de novo, é um problema que afeta menos as regiões mais ricas, não é? O olhar do governo, ele tem que estar voltado para as regiões mais pobres no que trata desses temas. Eu agradeço aqui mais uma vez a participação do professor Lúcio Renó, pesquisador do Observa DF. Esse grupo tem apresentado diversas pesquisas, estudos muito relevantes aqui para o nosso Distrito Federal. Já aproveitando para parabenizar toda a equipe, professor. Muito obrigado. Eu é que agradeço e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e agradeço de novo de público a parceria, não é, que foi construída nesse processo de divulgação, porque isso faz toda a diferença, não é? A gente precisa pautar esses temas na agenda pública para que o governo atue e para que as pessoas também se conscientizem. Muito bem. Professor, até uma próxima. Um abraço. Obrigado, um abraço.